Olá, passando para falar hoje um pouco sobre a publicidade médica, um tema palpitante e que tem sido cada vez mais requerida dos médicos, das clínicas, em razão dos inúmeros processos que têm acontecido nos conselhos de medicina. Após o evento da pandemia, muitos médicos que antes não estavam no meio digital passaram a se comunicar com os seus pacientes de forma digital, pelas redes sociais, pela internet, e que isso certamente aumentou o desempenho e lucratividade desses profissionais, porque você acaba tendo um contato maior com os pacientes. Então são pontos muito específicos que a gente precisa ter uma noção geral, e não é sair fazendo de qualquer forma. Além disso, as próprias empresas que prestam serviço de marketing muitas vezes desconhecem essas normativas, essas regras específicas da saúde, do direito da saúde, da medicina, e acabam fazendo a publicidade de forma equivocada e muitas vezes sem contrato, sem responsabilidade no contrato, fazendo com que o médico se exponha a processos. É claro que, na nossa opinião, existem regras que ainda são muito fechadas, muito limitantes, e que a própria resolução 1974 ela é muito analítica, muito extensa, tem muitas filigranas, mas ela não pode ser desconsiderada em razão de ser uma norma do Conselho Federal de Medicina que está em vigência. Nós sempre recomendamos aos nossos clientes que tentem fazer o marketing e essa publicidade, essa propaganda da forma mais ética possível, com informações claras e precisas sobre o serviço que está sendo prestado. Por isso, esse tema é tão palpitante, existem tantos processos abertos hoje e que vocês, médicos, precisam realmente se inteirar da matéria e não basta simplesmente ficar em pode e não pode, porque é uma matéria extremamente regulada e não é simples essa análise feita por nós, inclusive da área jurídica hoje. Cada CRM ele tem um protocolo, um processo diferente, até pelas próprias comissões de divulgação de assuntos médicos, e que acabam investigando autonomamente, por exemplo, os Instagrams e os perfis sociais dos médicos, e que também recebem denúncias de outros profissionais médicos, né, contra médicos que estão fazendo uma suposta publicidade indevida. Então, em razão disso, é preciso sim ter conhecimento mais aprofundado para fazer uma publicidade e evitar esses transtornos todos com os colegas da profissão e com o próprio Conselho de Ética Médica. A grande questão é se eu concordo ou não com a forma que a norma e a normativa do CFM trata a publicidade médica. Isso não legaliza, não dá direito que eu faça de uma forma que eu entendo que é correta ou que eu acredito que vai ser melhor para o meu negócio. Quando existe norma, nós precisamos cumpri-las ou, pelo menos, fazer com que essa publicidade seja minimamente adequada ao bom senso, aos princípios da profissão médica e à informação ao público em geral. Então, se você tem dúvida nesse assunto, marca um amigo, manda um direct, alguma coisa para a gente conversar, que eu estou à disposição. É um assunto complexo que não tem resposta de pode ou não pode, e sim uma análise complexa dos casos que são apresentados. Um abraço a todos.